Amici, aqui é Stefano mais uma vez falando para vocês. Espero que estejam todos bem. Vamos para a nossa segunda parte, que fala sobre a Lega BKT, a Série B italiana. E antes de mais nada, peço para que todos se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, curtam, compartilhem. Tudo isso é feito para vocês. Também nos sigam no Instagram, no Facebook e no Twitter para acompanhar nossas novidades sobre o Calcio. E vamos falar sobre os 10 clubes restantes agora nesse vídeo, começando pelo Benevento, o Benevento que fez um investimento muito interessante. Na verdade, prezou muito pela manutenção de alguns jogadores que se destacaram, como o Kamil Glik, um jogador que é um excelente zagueiro, na verdade, o polonês Kamil Glik. Tem alguns outros jogadores sob a tutela do Fábio Caserta, um bom treinador, mais um da nova geração de treinadores italianos. Conta com boas peças no elenco, por exemplo, o Roberto Insigne, irmão do famoso Lorenzo Insigne, que recentemente foi campeão da Eurocopa com a seleção italiana. Conta com o Marco Sal, experiente atacante, com diversas passagens por clubes da Lega A, inclusive é o titular da equipe do Benevento. Mas o Benevento, na realidade, ele começou bem, perdeu o último jogo para o Parma, inclusive também, que é um dos favoritos ao acesso. Benevento que também é um dos favoritos. Mas o investimento do Benevento, como eu disse, foi interessante, mas não foi tão grande como o do Parma. Tiveram algumas contratações bem interessantes, como o Salvatore Elia, o ponta-direita que pertence à Atalanta. Contratou também o Gennaro Acampora, do Spezia, meia central, também foi a custo zero, mas é um jogador bem interessante. Grande parte dos jogadores contratados pelo Benevento foram por empréstimo ou jogadores sem contrato, então foi um investimento ao mesmo tempo interessante, mas sem tantos custos. O Benevento, como eu disse, preza muito pela permanência de determinados jogadores que se destacaram, alguns que se salvaram do descenso da última temporada. O Benevento que conta com os 11 iniciais bem interessantes, tem alguns jogadores mais conhecidos, outros que se destacaram bastante, apesar da péssima campanha na última Lega A, como o Letizia, o Gaetano Letizia, o lateral direito, que é muito bom jogador, nos autos dos seus 31 anos, mas é um excelente jogador. Um meio campo bem postado, tem alguns jogadores também que chamam a atenção, como o Arthur Ionita, o romeno, o André Steggio, o colombiano, alguns jogadores que movimentam bastante ali o meio campo do Benevento. O Improta, excelente jogador também, o Caioa. Tem alguns jogadores muito bons, o Benevento pode surpreender, fez um investimento interessante, não é o maior investimento, está um pouco até longe disso, mas pode surpreender nessa Lega BKT sob a tutela do Fábio Caserta. Dando sequência, vamos falar sobre o Perugia. O Perugia, que para alguns saudosos, o Perugia que subiu da Lega Tipo a Lega B, o Perugia foi a equipe por onde passou o Hideyoshi Nakata, que em breve teremos um vídeo sobre o japonês em nosso canal, como sendo um dos jogadores que marcaram época no Calcio. E o Perugia que fez um investimento baixo, nos padrões, apesar de ser um padrão baixo, também da Lega B, mas fez um investimento baixo, mas interessante também. Um exemplo, contratou o Rider Matos, que passou pelo Palmeiras, aqui do Brasil, alguns anos atrás, estava na Udinese, foi contratado pelo Perugia. O Perugia que conta com uma equipe
bem interessante, né? Nesse campeonato, nas 2 primeiras rodadas, teve uma vitória e uma derrota, né? Na última rodada, inclusive, perdeu para o Ascoli, surpreendentemente, né? Em casa, por 3-2. Mas é uma equipe que tem muitos nomes desconhecidos e, ao mesmo tempo, muitos nomes promissores, né? A equipe do Perugia, que conta com o Alessandro Murria, por exemplo, que é emprestado pela SPAL, né? Um jogador promissor, né? Promissor, na verdade, não, tem 25 anos, mas um jogador que tem muito a se desenvolver ainda. O Jacopo Segre, né? Emprestado pelo Torino, é outro jogador que é uma eterna promessa, mas ainda que tenta desenvolver seu futebol, né? Tem muitos jogadores que, na verdade, mescla muito, mais uma equipe mescla muito a juventude com a experiência, né? Tem o Gabriele Angela, né? Um experiente zagueiro, é o capitão da equipe, inclusive, né? É um jogador que faz muito ali as veias defensivas, né? Organiza o setor defensivo da equipe do Perugia. O Perugia, que é treinado pelo Massimiliano Alvini, né? Na verdade, ele se posta muito no 3-5-2, né? E o 3-5-2, na minha opinião, creio eu também, na opinião do Enzo, é muito, na verdade, eu considero um esquema tático muito defensivo, né? Não sei se isso pode prejudicar as pretensões do Perugia. O Perugia, que, como acabou de subir, naturalmente, pela ideia, quer se defender mais para permanência, talvez para o acesso. Não sei se esse é o caminho do Perugia para conseguir o que realmente almeja, que é o acesso, né? Dando sequência, vamos falar sobre a Cremonese. Cremonese foi uma grande surpresa no mercado, porque não tinha tanto investimento e resolveu investir na última semana, né, do mercado de transferência. Fez algumas contratações bem interessantes. Nada que se compare, como eu disse no outro vídeo, nada que se compare às contratações da Lega A, mas tem muitos jogadores que podem se desenvolver muito bem na Cremonese, né? A Cremonese resolveu fazer um mercado muito baseado nos jogadores emprestados, né, por outras equipes, principalmente a Lega A, né? Tem alguns jogadores um pouco conhecidos, né, já no elenco, como o Marco Carneschi, que é o eterno reserva da Atalanta, foi emprestado para a Cremonese. Tem outros jogadores também que podem ser citados, como o Cristiano Dalemura, né, que é uma promessa da Fiorentina, foi emprestado à Cremonese e aos seus 19 anos tenta buscar finalmente uma titularidade numa equipe da Lega B, mas é um jogador muito promissor. Tem o zagueiro Luca Ravanelli, que estava no Sassuolo na última temporada, foi em definitivo para a Cremonese. Tem o Alessandro Crescenzi, né, lateral esquerdo, que é um pouco mais conhecido, né, chegou a jogar algumas equipes da Lega A. É um bom lateral, né, inclusive o Crescenzi também busca titularidade. A Cremonese, que é treinada pelo Fábio Pecchia, para quem não lembra, o Fábio Pecchia era um excelente meio-campista, jogou pelo Bolonha por muitos anos, né, era um cracaço de bola, né, mais um que futuramente estará na nossa sessão Nostalgia. É um técnico que é ofensivo, mas pensando também no lado defensivo, né? Ele atua no 4-2-3-1, né? Mas bem postado. É uma equipe que fez um jogo muito duro com o Monza, jogando em Monza, né? Isso cabe salientar por não ser uma equipe que por ser uma equipe que ninguém imaginava que pudesse criar dificuldades, né, para as demais equipes da Lega B, mas é uma equipe que vem com força, né, inesperadamente, mas como eu disse, o Gianluca Gaetano também, eu até esqueci de citar, o jogador ex-Napoli, né, que na verdade foi emprestado pelo Napoli,
jogador interessantíssimo. O Fagioli também, promessa da Juventus, também está nesse elenco. O Jaime Baez, né, o uruguaio, né, titular, inclusive, dessa equipe, muito interessante. Tem o Zanimacchia também, mais um emprestado da Juventus. Tem o Samuel De Carmine, né, que estava no Verona na última temporada e que foi contratado, né, pela equipe da Cremonese. E é uma equipe bem interessante, né? Vamos ver nas próximas rodadas. O treinador, né, um treinador bem conhecido, como eu disse, ex-jogador, e também é um treinador muito promissor. Vamos ver como a Salernitana se comporta nas próximas rodadas, tendo em vista que, por enquanto, né, com uma vitória e uma derrota, né, mas a derrota foi para um dos favoritos, então vamos ver. Dando sequência, vamos falar do Pordenone. Pordenone, né, que é o lanterna atual da Lega B, né, o treinador Massimo Rastelli já balança no cargo, foram 2 derrotas, a última então, né, apanhou o 5-0 da SPAL. Curiosamente, né, isso cabe salientar, o Rastelli era o treinador da SPAL, né, na última temporada, pelo menos na fase final, nos últimos 3 meses, né, da última temporada, né, onde tentou, né, sem sucesso, conquistar o acesso e foi demitido. Assumiu o Pordenone. No segundo jogo pegou a SPAL e apanhou por 5-0, né? O Pordenone, que, como eu já venho comentando, né, Pordenone tem um investimento, né, nem se compara aos clubes da Lega A, mas contratou jogadores bem interessantes, né? E eu falo de interessantes mesmo, que ninguém nunca imaginaria que iriam para o Pordenone, né? O Michael Folorunsho, desculpe, né, que estava no Napoli, né, é reforço do Pordenone. O Frank Sajut, eterna promessa do Milan, né, tenta buscar mais minutagens em campo, mais presença na equipe titular, né. Atualmente é inclusive o titular do Pordenone, né, um atacante, né, promissor. O Jacopo Petriccioni, né, que estava no Crotone na última temporada, o volante, bom de bola, jogador muito interessante, né. E no final das contas, o Pordenone, que na realidade todos imaginariam que seria uma equipe de meio de tabela, né, talvez se encaixasse bem o elenco, poderia chegar um pouco mais longe, mas a princípio é o lanterna da Lega B. Então o Massimo Rastelli vai ter trabalho, né, apesar de ter, como eu disse, alguns jogadores bem interessantes, né. É curioso, vamos ver como o Pordenone vai sair ao decorrer da temporada. E seguindo adiante, né, temos o surpreendente Frosinone. Por que o surpreendente Frosinone? Primeiro, porque fez um mercado bem interessante mesmo, né? O Frosinone, que conseguiu contratar alguns jogadores, principalmente um jogador que nós até citamos em um dos nossos vídeos, cabe vocês aí dar uma olhada ali, que foram os vídeos de jogadores que estavam sem contrato, né? Contratou o Matteo Ricci, né, que é um jogador que se destacou no Spezia, mas inexplicavelmente ficou sem mercado e acabou acertando com o Frosinone. Frosinone, equipe da Lega B, que óbvio que todos que entram no campeonato têm a pretensão de subir, mas o Frosinone não era uma das favoritas, mas fez algumas contratações bem interessantes, como por exemplo como avisado, o Matteo Ricci, que estava no Spezia, o Thiago Casasola, né, que estava na Lazio, né, chega por empréstimo, e dentre outros jogadores que fazem com que o Frosinone do Fábio Grosso, né, Fábio Grosso todos lembram, eu acho, né, Fábio Grosso campeão mundial com a Itália em 2006, né, um lateral esquerdo que para muitos não jogava absolutamente nada, mas no final das contas ele estava lá, né? Ele foi um jogador importantíssimo para a Itália
na conquista do Mundial de 2006. É um treinador novo, né, 43 anos, que tem uma equipe que mescla a juventude com a experiência. Tem alguns jogadores conhecidos do grande público, como Matteo Ardemagni, né, que eterna promessa italiana, que já aos seus 34 anos já se encaminha para o final de sua carreira, né, mas também tem algumas contratações bem interessantes, né, que podem ser do agrado do Fábio Grosso, né? O Fábio Grosso que, por exemplo, na última partida venceu por 2-0 o Vicenza fora de casa, né? Atuando um 4-4-2 bem tradicional, né? E claramente postando sua equipe de forma até que ofensiva, né? Quando se espera de um lateral esquerdo, se espera uma equipe muito defensiva. Mas não é o caso, né, do Frosinone, como eu disse, venceu por 2-0. Frosinone que empatou na primeira partida e venceu sua segunda partida por enquanto, né? E vamos ver como o Frosinone se posta, né, com o Fábio Grosso como treinador. Alguns jogadores bem interessantes no elenco, né, como o Marcos Roden, né, o sueco. Temos alguns outros jogadores, o Titirelli, né, que pertencia ainda pertence a Lazio emprestado, né, o ponto esquerda, um jogador muito interessante para a Gabi. Vamos ver como o Fábio Grosso consegue portar essa equipe. Vamos ver se ele consegue o acesso, né, de forma surpreendente, apesar do Frosinone, como eu disse, ter feito um mercado bem interessante. E seguindo adiante, vamos para o Pisa, né? A Pisa, como prefiro, né? Pisa, como todos sabem, Pisa é a cidade da Torre de Pisa, né? Começando por uma curiosidade, o titular da Pisa é o goleiro Nicolas, né? O brasileiro, que por muitos anos passou alternando reserva e titularidade do Hellas Verona. Esteve nas últimas temporadas na Udinese e hoje é jogador em definitivo da Pisa, né? Pisa que fez um mercado também interessante, contratando muitos jogadores jovens, né? Um ou outro jogadores para realmente se destacar e serem expoentes para conquistar o acesso. Pisa que também surpreendeu na última temporada e provavelmente deve se surpreender nesta também, né? A Pisa que também 2 vitórias em 2 jogos, conta com um treinador excelente, que é o Luca D'Angelo, né? Vem fazendo um trabalho fantástico, assim como fez também muito fantástico o mercado, né, da Pisa para essa temporada, né? Contratou o Johan Corren, né, um ponto esquerda israelense, né, para ser também um dos titulares dessa equipe. Ainda não, ele está entrando aos poucos, inclusive nessa última partida não teve oportunidade, mas vem surgindo com mais efetividade no elenco, né? Alguns outros jogadores, o Idrissa Touré também excelente jogador, meia central da base da Juventus, muito promissor. Temos também como outros reforços, né? Como eu disse, a Lega B é muito marcada por jogadores sem contrato ou emprestados. Temos o Adam Nagy, né? O húngaro que estava no Bristol City, da Championship da Inglaterra, né? O volante, mais um reforço da Pisa. Temos muitos outros jogadores, né? Como eu havia citado, jogadores contratados por empréstimo. Os 11 iniciais da Pisa são também, como eu disse, muito interessantes, né? Temos alguns investimentos muito bons na equipe. Uns destaques, além, como eu falei, do Johan Corren, temos o Marius Marin, né? O romeno, né? Meia central, né? Que é o organizador do meio campo, na verdade, da Pisa, né? O Robert Guscher, né? O austríaco, o volante, também o capitão da equipe, muito bom de bola.
dentre outros jogadores que fazem com que a Pisa seja uma surpresa nessa atual temporada. E, dando sequência, vamos falar sobre a SPAL. A SPAL que já vem com algum investimento há algumas temporadas, e nessa temporada não é diferente. A SPAL busca o acesso, a SPAL que tem uma vitória e uma derrota, por enquanto, nessa temporada, né, nesses 2 jogos. Contratou o Federico Di Francesco, né, que foi o grande investimento, 4,5 milhões de euros, proveniente do Sassuolo. Mas a principal contratação foi o Marco Mancuso, que estava na Lecce, né, para organizar o meio-campo, né, da SPAL. Temos o Alessandro Tripadelli, excelente lateral esquerdo, né, do Cagliari, muito promissor, 22 anos. O Lorenzo Colombo, né, proveniente do Milan também, uma promessa da equipe do Milan. O Hélio Capradossi, que aos seus 25 anos, né, é uma antiga promessa da Roma, né, vai tentar vingar, né, nessa equipe da SPAL. Temos o Federico Melchiorri, também experiente, atacante. Fez um mercado muito bom a SPAL, né? Vamos ver até que ponto vai chegar. Com o treinador espanhol Pep Clotet, desculpe. Um treinador que preza também pela ofensividade, né? Apesar de jogar no 4-2-3-1, né? São muitos jogadores ofensivos, né? no meio campo para frente, né? O Demba Sek, né? Ponta direita, né? Que já vem da última temporada na SPAL, é um jogador que vem numa expoente, vem jogando bem, né? Na goleada para cima do Pordenone, né? Quem também se destacou foi o Emanuel Latela, que é emprestado pela Atalanta, né? O Costa Marfinense é um jogador muito interessante, né? Um jovem jogador, 22 anos, e é isso que se baseia bastante na equipe da SPAL, né? Esses jogadores mais jovens e alguns jogadores mais experientes, mas os jovens vêm sobressaindo, né? O Pep Clotet vem fazendo um trabalho até então bem interessante, né? Também cabe salientar também o Jacopo da Riva, né? O italiano meio-campista contratado por empréstimo da Atalanta, que vem aos poucos conquistando o seu espaço no elenco. Por enquanto não é titular, mas é um excelente jogador, cabe ficar de olho nessa Lega B. Continuando, vamos falar do Como, né? A equipe que subiu na última temporada da Lega T para a Lega B. O Como que, como eu disse, nas últimas semanas, né, muitos clubes se destacaram no mercado, e o Como foi uma dessas equipes, né? Contratou o Stefano Gori, goleiro que não tinha oportunidade de Juventus, foi contratado pelo Como, né? O Gori que foi contratado por empréstimo, né? Foi contratado também o Antonino Lagomina, que estava na Sampdoria, atacante, né? Um atacante bem interessante, né? Com até um bom futuro pela frente. E o seu parceiro de ataque também foi contratado para essa Lega B, né? Que foi Alberto Cerri, eterna promessa do Parma, né? Que ainda busca seu espaço no futebol, né? Estava no Cagliari, né? Foi o Alberto Cerri, que foi um jogador contratado por empréstimo junto ao Cagliari. A equipe do Como é treinada pelo Giacomo Gattuso, que é um treinador muito promissor, tem 53 anos já, mas sempre treina muito bem as equipes por onde passa. E a equipe do Como, talvez com esses 2 empates, esteja demonstrando que vai conseguir um acerto maior, né, por parte do Giacomo Gattuso para o restante da temporada. Como eu disse, são contratações muito interessantes, fez um mercado um pouco diferente, né? Contratou também, como eu até esqueci de falar, o Luca Vignali, né, lateral direito que estava no Spezia, contratou por empréstimo, um jogador interessante, né? Tem um elenco bem interessante, né? Vamos ver se o Como consegue pelo menos
né, a permanência na Lega B, que eu acredito que vai ocorrer até com certa facilidade, tendo em vista o elenco que possui. Dando sequência, vamos falar da Reggina. A Reggina, que é uma equipe que teve um investimento médio, né, mas falando em nomes, né, alguns jogadores bem interessantes, né? O Rigoberto Rivas, né, um hondurenho italiano, né, meio atacante que estava na Internazionale, né? O Peparin Etemai, né, o finlandês que passou por Kiev, passou por diversas outras equipes, estava no Benevento, meio campista bem interessante, meia central. O Andrei Galabinov, que na última temporada atuou no Spezia, jogador muito interessante também. O Vasco Reggini, né, lateral esquerdo que estava na Sampdoria, contratado a custo zero. Né, o Bruno Amioni, o argentino que estava no Hellas Verona, contratado por empréstimo. O Marco Tominello, né, o atacante que pertence à Atalanta, atacante promissor, 22 anos. Federico Ricci, que estava no Sassuolo, ponta direita, por empréstimo. Tem um mercado bem interessante também a Reggina, né? Apesar dos pesares, a Reggina, que venceu o primeiro jogo e empatou o primeiro jogo e venceu o segundo jogo, é treinada pelo Alfredo Gaglietti, né? Um treinador já experiente, 50 anos. Curiosamente, a Reggina, né, onde se encontra o atacante Mené, né, que também é fruto de um dos nossos que fim levou, né, numa das nossas séries, o francês Jérémy Mené, permanece nesse elenco, é titular e foi expulso na última partida, né, o Mené, que é uma eterna promessa, sempre se esperava muito dele, mas ainda se espera, né, mas não está caminhando por um caminho muito interessante nessa Lega B, né, já na segunda rodada sendo expulso. Outro dado curioso, que na Reggina também tem o Germain Denis. O Germain Denis, o argentino que atuou já pela Atalanta, por diversas outras equipes da Lega A, se encontra no elenco da Reggina. A Reggina, né, que também conta com um Karim Laribi, né, um meio atacante que estava na Hellas Verona, é uma equipe bem interessante. É curioso, a gente vai esperar muito para ver como a Reggina vai se comportar nessa temporada, né? E para finalizar, temos a Ternana que na verdade conquistou acesso à Lega B na última temporada, né? Mais uma que fez um investimento médio, né? Tá no meio da listagem de investimentos para essa temporada, mas ao meu ver foi mais uma que surpreendeu, né, pelas contratações, pelo interesse, por tão interessantes sejam as contratações da Ternana, sendo uma equipe que subiu para a Lega B. Das que subiram, né, a Ternana foi a que melhor e que mais gastou, né? A Ternana que contratou o Salim Diakité, da Teramo, né, 21 anos, foi a única contratação que realmente gastou dinheiro, né, foram 500 mil euros. Mas contratou o Frederic Sorensen, né, que caiu junto com o Pescara, mas é um excelente zagueiro dinamarquês. O atacante Stefano Pettinari, né, que estava na Lecce na última temporada. O Mattia Boben, né, que estava no Livorno na última temporada. O Boben, que é esloveno. O Agazzi, né, meia central, que estava no Vicenza na última temporada. Tiveram algumas contratações interessantes, né? O Pietro Rovaglia também, que estava no Chievo. No final das contas, a Ternana, que perdeu a última partida contra o Reggina e não se encontra tão bem, né? Perdeu os 2 primeiros jogos na temporada, é treinada pelo Cristiano Lucarelli, né? Jogador já bastante conhecido, ex-jogador, né? Muito bom de bola, Cristiano Lucarelli, 45 anos,
tenta impor um 4-2-3-1, como é de praxe, se vocês têm percebido pelos meus comentários na Lega B, que é um esquema tático que é tanto muito ofensivo como também consegue ser defensivo, né? E a Ternana vem com uma equipe, como eu disse, com investimento interessante, né? Tem o Alfredo Noaruma, né, na frente, né, no ataque, comando de ataque, né? Tem o Diego Peralta, né, lateral, o ponta direita, que Ítalo, que também é da nacionalidade italiana e argentina. Tem o Federico Furlan, ponta direita italiano. Tem alguns jogadores que são bem conhecidos, né? O Antônio Palumbo, né, meia ex-Sampdoria. Tem também o Mariano Defende, lateral direito, né, experiente, capitão da equipe. Tem alguns jogadores bem interessantes que podem fazer com que, no final das contas, não seja tão complicado a Ternana permanecer na Lega B, mas precisa abrir o olho, né, perdendo os 2 primeiros jogos, né, parece não ter ainda um padrão tático, né, quem teve a oportunidade de ver esses 2 primeiros jogos observou isso, porque é muito complicado de se observar também nos 2 primeiros jogos, mas não jogou bem, né, não jogou tão bem assim, né. Algumas peças ainda não estão desenvoltas, né, não estão presentes tão bem assim no elenco, não se adaptaram ainda, mas vamos ver como que o Cristiano Lucarelli vai conseguir armar essa equipe para permanência na Lega B. Então é isso, galera, finalizamos aí toda a nossa avaliação, né, todo o todos os detalhes da Lega B, para vocês, para que vocês entendam melhor toda essa segunda divisão italiana, que é muito interessante, né, porque é bem parelha, né. Eu citei muito sobre essas 2 primeiras rodadas, mas não significa nada, né, tudo pode mudar, né, tem muito campeonato pela frente. E se houver um encaixe em uma equipe de menor investimento, pode ser campeã, como uma equipe de maior investimento pode desandar e permanecer ou até cair para a Lega T. Tá bom, galera? Então, mais uma vez, peço para que se inscrevam, sigam nas nossas redes sociais, curtam, compartilhem nossos vídeos, que tudo é feito para vocês. Aqui quem falou foi o Stefano e isso aqui é Papo Couch.